Bom, vou iniciar aí, Everton. Boa noite aí, ó. Você aí, o pessoal que for assistir depois aí, né? Boa Então, noite. boa noite. Boa noite. Nós vamos então, Everton, partindo aí para nossa última desse módulo, a penúltima aí do curso, né? Chegando aí na reta final. É o mesmo nome da anterior, né? Que é instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração. A anterior é comercial, agora a gente vai para industrial. Então a gente aqui foca um pouquinho mais nas câmaras frias. A gente viu lá na comercial a câmara fria. Só que comercialmente, pessoal, no comércio, seja ele pequeno ou grande, as câmaras frigoríficas não são grandes igual a industrial, né? Então, por exemplo, quando a gente vai lidar aí com os grandes frigoríficos, né, os abatedores aí, né? Então, são um porte maior e vai utilizar um sistema mais robusto, principalmente sistema com amônia, né? Já que a amônia aí tem um grande poder calorífico e ela ainda é o mais eficiente para esses grandes sistemas, né? Principalmente dessas grandes indústrias, né? O controle ainda é muito maior e mais rigoroso, né? Em relação à conservação de alimentos, higiene e a chamada segurança alimentar, né? Vou mostrar aqui, pessoal, como é que está organizado essa UC. Então, vamos lá. A gente então tem aí as datas das aulas, já tiveram no dia 17, tem um agora no dia 31, no dia 14 do 6. A gente tem três atividades, a SAP é a primeira etapa, a SAP segunda, é a segunda etapa, e um exercício de carga térmica aí, que eu vou trabalhar com vocês ao longo da UC aí. Bom, as datas das web aulas são essas aqui, então a gente tem dia 21, 28, 4 de 6 e 11 de 6. Só lembrando aí que essa UC, ela vai do dia 9 de maio até o dia 16 de junho, né? Então já iniciou aí, vai até o dia 16 de junho, mas tem um tempo bastante hábil aí para a gente desenvolver as atividades. Correto? Então, pessoal, vamos iniciar aí. Eu vou falar então, vou descrever então as nossas SAPs aqui e ao longo depois eu vou falar da carga térmica. Eu vou falar então das duas SAPs, depois eu vou falar do conteúdo pertinente à primeira SAP. Então vamos lá, vamos ler a contextualização aqui. Ela tem esse nome, né? É a ordem correta, funcionamento perfeito. Vamos lá, a empresa de fabricação e montagem de câmaras frias para indústrias do segmento de alimentos congelados e embalados, na qual você trabalha como técnico auxiliar do engenheiro mecânico de projetos de sistemas frigoríficos, necessita que seja elaborado um projeto inicial do circuito frigorífico de uma câmara de congelamento com temperatura entre menos 18 e menos 20 graus Celsius. O projeto será apresentado a uma pequena cooperativa de carne suína, que deseja então entrar no mercado internacional. Bom, o engenheiro responsável pela elaboração desses projetos se encontra em dispensa médica. Então, o diretor de produção solicita que você faça, então, um esboço inicial que posteriormente será analisado pelo engenheiro. Então, assim, a empresa poderá antecipar algumas informações sobre a configuração do equipamento ao futuro cliente. O esboço deverá ser elaborado a partir do circuito, com as tubulações frigoríficas, componentes principais e as localizações do sistema. Então, dessa forma, será reduzido o tempo de finalização do projeto pelo engenheiro mecânico. O setor de produção solicita que seja confeccionado, então, um memorial descritivo com a denominação técnica dos componentes e qual a sua função. Bom, então aqui, pessoal, é um circuito frigorífico de uma câmara fria. Basicamente aí, né, que a gente tem em todo qualquer sistema. Então, a gente tem aqui a câmara fria, seus principais componentes. Não deixe, pessoal, de ter aqueles componentes essenciais, né, que é evaporador, condensador, né, evaporador, condensador, compressor e mais alguns outros elementos, o tipo de expansão e alguns de controle, para otimizar a questão do frio, manter o frio, enfim, né, ter todo o controle e uma automação adequada e considerando que a gente tenha um sistema de amônia, então, seja, vamos ter algumas coisinhas a mais aí. Então, assim você vai elaborar um esboço do circuito frigorífico que conste tubulações frigoríficas, localização correta dos componentes para a realização do ciclo de refrigeração e denominação técnica dos principais componentes e funções.
Bom, então a primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, vocês vão estudar isso, vocês devem ter feito isso na aula presencial, né? Como é que é mais ou menos um circuito industrial, né? Então, os componentes principais e aqueles de controle, então, pressostatos, um acumulador de líquido, compressor que é diferente, né, de um fechado, então já é um compressor aberto, você consegue fazer manutenção, enfim, são componentes um pouco diferentes aí. Então, eles vão fazer verificação, por exemplo, nas tubulações frigoríficas, né? Então, vai mexer, por exemplo, na inspeção de estanqueidade e resistência do circuito frigorífico, teste de resistência. Então, tudo isso vocês viram lá na aula presencial, ou vão ter visto, vão ver na aula presencial. Né? Então, o professor vai trabalhar com vocês, por exemplo, inspeção de estanqueidade, né? Ah, colocando pressões, por exemplo, com nitrogênio, teste de resistência das tubulações, né? Tanto com a pressão negativa, né? Verificação de ocorrência de condensação no isolante térmico, né? Verificação das instalações elétricas, né? Então, inspeção dos componentes do quadro de comando, verificar a corrente, análise das configurações de relé térmico, verificação de atuação dos temporizadores, teste de acionamento do sistema elétrico, né? Com sistema de emergência com transferência automática, 10 atuação do relé supervisor, verificação dos componentes eletroeletrônicos, então verifica a atuação dos termostatos lógicos programáveis, verificação de distribuição de temperatura, funcionamento de equipamentos acessórios, né? Então pressão de sucção e descarga, temperatura de sucção e descarga, superaquecimento e subresfriamento, verificação do comportamento da isolação térmica, né? Então verificar se a isolação está ok, e verificação dos alarmes. Então, enfim, toda a verificação que é necessária nesse sistema, né, que é um pouco mais robusto e mais alguns componentes. O que vocês vão fazer aqui para mim, pessoal, é só fazer um descritivo com as informações aos testes realizados. Vocês podem fazer um relato de aula, ou um relato que foi feito em aula. Em caso não tenham visto, é só fazer um esqueminha de um sistema industrial aí, né, com, por exemplo, sistema de amônia. Vocês vão fazer um esqueminha, pode fazer à mão, quiser fazer ele também montando no computador, descrevendo os componentes, pode também, sem problema nenhum, Deixa eu te certo? perguntar, a gente Pode não pôr. fez nada com relação à amônia, assim, nem um bate-papo informal sobre amônia lá. Não, é porque a amônia, Everton, a amônia pode ser bem perigosa, capaz que não deve ter nem mesmo, ela pode ter assim algo similar. Mas o que vocês fizeram lá, só para eu ter uma. No, com relação a subaquecimento, subresfriamento, isso aí tudo a gente fez lá, ó, com penta ali e tal, a gente analisou o sistema de refrigeração, mas não de amônia. Não de amônia, não, não, porque assim, eu estou falando de amônia aqui, o Everton, mas é porque a É, amônia, eu tô falando assim, porque você falou que tem outros dispositivos, porque a amônia tem não, outro assim, tipo de dispositivo. não, Mas a não, gente não tem noção nenhuma de que dispositivos são esses. A gente não foi nem apresentada essa refrigeração amônia. não, não, não. Claro, assim, o que vai ter de diferente aí, que vocês viram aí, Everton, é só mais dispositivo de segurança, né? Até porque a amônia, ela é tóxica, né? E, na verdade, nem é recomendável ter amônia por questão mesmo de segurança, né? No laboratório. Isso aí é ponto pacífico com relação a isso, né? O que vocês, claro, viram foi similar. É tipo um sistema comercial. Pode ser o que vocês viram no comercial, sisteminha comercial ali mais simples. Você lembra mais ou menos do circuito, Everton? Vocês, os colegas aí? Circuito de. No circuito que vocês viram ali na aula presencial? Vocês lembram mais ou Ah, menos não. dos... Com relação ao ciclo da refrigeração, você fala? Isso, que lá dos componentes, vocês lembram de alguma coisa lá? Só de memória mesmo, vocês conseguiram memorizar alguma coisa, algo que você falou, poxa, isso aqui chamou minha atenção? Só para... É porque, tipo assim, na aula presencial, a gente, pô, vou dar a última aula ali. A gente ficou ligando solenoide no sistema de refrigeração ali, esse tipo de dispositivo. É, como é que chama, meu Deus do céu? Como é que coloca? Da pressão na máquina lá? Pressostato. Pressostato? Isso, a gente ficou ligando o pressostato com o controlador digital ali da Fugald, aprendendo a parametrizar o controlador, essas coisas que a gente ficou vendo lá na aula. Olha, é por sim.
nessa atividade, é basicamente o que que é, Everton? É só fazer o circuito mesmo, só descrever o circuito. Não descrever, só fazer um desenho mesmo, esquemático, do circuitinho lá que vocês viram, um pressostato, solenoide, só para mais tipo um relato de aula, né? A pessoa pode desenhar, descrever lá os componentes lá, só mesmo como se fosse um relato mesmo de aula, porque essa atividade ela tem uma relação com a aula presencial, né? Então, ela é mais para um relato de aula. Que você lembrar da aula, quiser colocar ali uma página, 2 páginas, sem problema. Você e os demais colegas, quiserem fazer em grupo também, sem problema nenhum. A situação de negócio que você falou fazer em grupo é isso que nós estamos fazendo, né? Um faz atividade, passa para o outro que tem mais dificuldade numa coisa, Não, cada um então, faz não, daí por fim, claro, né, todo mundo está entregando quase a mesma atividade. assim, até reforcei em outra aula que, assim, vocês podem até fazer junto, mas na hora de fazer a entrega faz individual, porque eu consigo atribuir a nota para cada um, certo? Uhum. É porque se um só entregar, não dá para saber que os outros Não, fizeram não, isso lá, aí a aí a gente gente fica. Aí vocês eu entregam tô falando cada assim, que um. a gente se ajuda na questão do exercício ali, mas daí cada um entrega o seu, né? Não, ótimo, mas na verdade eu estimulo mesmo, não tem problema com isso não. Vocês se ajudam aí, na verdade, gente, vocês têm que se ajudarem mesmo. Tem um tem mais experiência do que o outro, um tem mais vivência, né? Talvez Uhum. um nunca atuou na área no mercado de trabalho, né? Tá tendo uma conhecimento da primeira vez, está tendo um contato uma primeira vez, tanto aqui quanto na unidade, né? Então, vocês vão se ajudando aí, sem problema nenhum. Mas, assim, ficou alguma dúvida, Everton, o que fazer aí? Não, não, a minha dúvida era só com relação a esse sistema de amônia que você falou que queria que Não, fizesse. mas na verdade, eu até posso, tô cometendo um erro aí, porque esses sistemas aí, eu acho que não tem escola nenhuma, o Everton, porque a amônia é extremamente perigosa, né? Então, por exemplo, um vazamento de amônia, nossa, é um perigo, ainda mais se for escola, se tiver uma escola SES integrada, meu Deus, isso nem cogitar um trem desse. Uhum. Desastre total. Mas eu digo assim, porque a diferença mesmo que vai ter basicamente de componente, Everton, é o mesmo que vocês viram aí, só que é um sisteminha comercial, não é um sistema de amônia, usa um outro tipo de gás. Vai ter o dispositivo de proteção. Tem um dispositivo de proteção e alguma coisinha mais, mas não difere muito do que vocês viram aí. Certo. Aqui, ó, tá bom? Aqui, além disso, o sistema de amônia utiliza uma bomba própria para bombear amônia, né? A diferença básica vai ser essa daí mesmo. Vou partir para a próxima SAP, que aí eu já explico elas duas para vocês aí. Depois a gente, na próxima aula, eu falo do outro exercício. Bom, então vamos lá para a próxima. Vamos lá para o próximo. É, Então ele tem esse nome, inspecionar para não perder. Então, olha lá, uma média indústria de conservas de ovos de codorna fez a instalação de uma câmara fria de pequena capacidade para armazenar seu produto, ovos in natura, até o momento do cozimento e vazamento nos vidros apropriados. Pela demora na certificação sanitária para o funcionamento, o proprietário deixou a câmara por mais de 6 meses sem funcionar. Preocupado com a correta operação do sistema de resfriamento, solicitou uma revisão técnica no equipamento pela empresa representante do equipamento, a qual você presta assessoria. O departamento de manutenção da empresa encaminhou uma ordem de serviço com os dados e endereço da indústria para que você faça a visita técnica e as conferências dos principais componentes da câmara fria. O diretor do departamento solicita que seja realizada a inspeção nas áreas conforme a relação anexa ao S, para que o termo de garantia dado pelo fabricante da câmara não seja comprometido. Então, itens a serem inspecionados, né? Então, geralmente, aí, quando a gente tem um sistema que está parado, né? Seja um sisteminha pequenininho, uma geladeira, um frigobar parado, até um grande sistema, como uma câmara fria, quando você vai colocar ele de novo para funcionar, você tem que verificar, né? Ver questão, por exemplo, instalação, né? Como é que está a tubulação, os componentes das instalações elétricas, se não está oxidado, se está funcionando corretamente, verificar os componentes, o funcionamento de equipamentos e acessórios, né? O comportamento da isolação da câmara fria, né? Visto que pode ser uma borracha e pode estar ressecada, ou
ou os painéis ali podem estar danificados ou furados, ou o isolamento mesmo também está com algum problema. O funcionamento dos alarmes, né? Então, alarme, por exemplo, de porta aberta, alarme, por exemplo, de temperatura abaixo ou temperatura acima, fluido refrigerante e também os parâmetros de operação e trabalho conforme dados do fabricante. Bom, da mesma forma aqui, pessoal, fazer pode estar utilizando também o esboço do circuito frigorífico. Ah, detalhe, eu não sei se eu cheguei a falar, Everton, falei do programinha aqui para vocês, da Danfoss. É o, Falou. é o mesmo esqueminha, o Everton. Fazer também um esquema, um desenho. Pode fazer um desenho, por exemplo, desse sistema ali da câmara frigorífica desse outro. Então, basicamente, o que vocês fizerem em um, vocês vão fazer no outro também. Certo? Pode fazer à mão. Aqui está falando para o CAD, caso quiser fazer à mão também, sem problema. Pode fazer manualmente e entregar. Quiser utilizar o programinha da Danfoss também, né? Que é o Cool Selector também, pode utilizar. Sem problema nenhum. Você quer o Pra... desenho só do sistema ali, né? Tipo Isso, compressor, condensador, evaporador, isso. dispositivo de Da câmara, expansão. isso, da câmara fria mesmo, essa aí, né? Da câmara fria também. Então é só, por exemplo, as tubulações, vamos desenhar a tubulação, os componentes para realizar o ciclo, né? Qual que é o sentido, né? Vai de onde para onde. Então a gente sabe que é do compressor para o condensador, depois vai para o evaporador e os demais componentes que estão nesse caminho, né? Aí vocês vão descrever cada um dos componentes, para que serve, só fazer um esquema básico aí, né? Então, É isso que eu estou te perguntando. É mais o ciclo da refrigeração. Você não precisa colocar isso, ali o isso. contator, disjuntor. Não, é mais assim, se você achar que coloca ali para, onde faz uma, né, pode colocar também, não tem problema não, não precisa fazer um esquema elétrico, pode falar, ó, por Ah, exemplo, no então é isso que eu compressor, estava perguntando. se quiser colocar, se tiver entendimento, se quiser colocar, pode também, não vou ter esse rigor todo não, porque é mais o principal é no ciclo frigorífico, né? Ciclo, tá. Até porque a parte mesmo elétrica, mesmo os componentes eletromecânicos, eletroeletrônicos, vocês vão ver na aula presencial ali. Então, vocês veem a noção como é a ligação e tal. Aqui foca mais na parte mesmo da refrigeração, certo? Certo. Então, vamos lá. Bom, então aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho dos componentes de refrigeração. Também não vou ficar muito tempo nisso, porque a gente já falou isso de forma muito rápida, né? De forma já mais detalhada nas UCs anteriores. E assim como também na parte comercial, né, pessoal, a refrigeração industrial também é principalmente para controle, para conservação do alimento e principalmente para controle de patógenos, né, os micro-organismos que se multiplicam, né? A gente sabe que para cada faixa de temperatura vai ter ali uma multiplicação de um determinado micro-organismo, né? Então, por exemplo, 10 graus, Staphylococcus, o Clostridium, o botulino, né, que é responsável pela produção da toxina botulínica, a 10 graus, ele tem a sua produção dessa toxina. A 0 graus, né, que é a temperatura de solidificação da água, a gente também tem risco devido ao crescimento de bactérias. A -8, até -8, a gente tem multiplicação de bactérias, a -10 de leveduras e a -12 de mofos, né? Então são patógenos aí, né, que também causam danos à saúde. E a -18 graus, pessoal, ou até mais, é, não quer dizer que parou tudo ali, né? Ainda tem ação, só que a reação química é muito mais lenta, né? Pode ser considerada nula, porém não é inexistente. Ela, né? Se fala que é nula, próximo de zero, mas não é zero. Ou seja, não é aquela garantia que você. Por isso que mesmo você congelando a sua carne, sei lá, -20 a -30 graus, ainda tem uma validade a ser preservado naquela temperatura, né? Carne bovina ou carne bovina ou de frango, geralmente até 12 meses, mais do que isso já não é aconselhável fazer o consumo, aí faz o descarte, né? Então, no industrial, né, tem todo esse controle, essa qualidade, por isso falando, a questão da segurança alimentar, né, nesses casos. Bom, pessoal, o nosso ciclo de refrigeração é o de compressão a vapor, né? Então, dependendo
Aqui a gente tem o gás refrigerante. Se for amônia, a gente vai ter um sistema de bombeamento, mas o ciclo é o mesmo, né? Então, então a gente tem a linha de alta e de baixa pressão do fluido, né? Tudo inicia pelo compressor, que pega então o fluido a baixa pressão, aumenta ele, né? Vou te Passando interrompendo pelo. um pouquinho, assim, o Pode ciclo de falar. refrigeração que você quer é mais ou menos esse desenho aí. Isso. Aí, se você quiser detalhar com um pouco mais, com alguns componentes que tem dentro aqui, que compreende a parte tanto comercial quanto industrial, melhor, né? Que aqui está bem simplificado. Se quiser colocar alguma coisa a mais, né? Como, por exemplo, um Uhum. pressostato, onde um pressostato, por exemplo, atua, um, ah, vamos supor, um acumulador de líquido, por exemplo, aqui no compressor, para evitar que um líquido entre no compressor. Só estou dando um exemplo aí, né? Uhum. É, Você só para eu ter coloca. uma base. Basicamente é isso aqui. É um ciclo bem simplificado mesmo. Né? Então, Tá. basicamente, a gente troca o calor no condensador, né? Tudo a alta pressão, onde ele transforma de vapor para líquido, né? Lembrando que o compressor não pode ter líquido, né? Comprimindo. O único compressor que tolera o meu fluido na fase líquida é o compressor de parafuso. Os restantes todos têm que ser vapor, principalmente vapor superaquecido, né? Passando então pelo líquido a alta pressão, minha válvula de expansão então vai expandir para esse líquido então baixar a sua pressão. Ele baixar a pressão, consequência baixar a sua velocidade para ele entrar no evaporador, onde vai trocar calor, onde ele vai retirar o calor do meio e refrigerar o ambiente, né? E por fim, evapora, vai para o compressor e reinicia meu, é, reinicia o meu ciclo. É, bom, o compressor, né, pessoal, ele tem uma potência ali própria, né? É, quando ele é concebido ali, né, ele concebe com algumas características ideais, como por exemplo o processo de compressão, ele é isoentrópico, né, ou seja, com mesma entropia, só que na prática isso não é verdade, ele é um processo politrópico, né, então a gente calcula ali, né, tanto a questão do compressor e os demais componentes com relação ao ciclo ideal. Então, todos os fabricantes fazem isso, né? Então, quanto menos ele se desviar do ciclo ideal, quer dizer que está tudo ok, né? Ou seja, está dentro do esperado. Então, a gente sabe que no ciclo real, a gente tem perda de pressão, né? Porque é um líquido que está um fluido que está fluindo dentro de uma tubulação. Então, ele está sujeito a atrito, a perda de pressão, né? A O processo de compressão não é a mesma entropia. Entropia é diferente, então é um processo politrópico, né? E também a questão de perdas, né? Bom, e com relação à potência, né? Qual que é a potência que a gente utiliza para o nosso compressor? A gente utiliza aquela fórmula ali, ó, que é a vazão em massa, né? Vezes o trabalho, né? A diferença entre as entalpias de descarga e aspiração, né? Que é o trabalho para fazer um outro. E as eficiências, o que são essas eficiências? O NV, o NiV, né, que é uma letra grega que é o Ni, é o rendimento volumétrico e o outro é o rendimento isentrópico, né? Então ele é do tipo, depende do compressor, né? E geralmente o fabricante determina essas eficiências para poder a gente ter principalmente a noção de potência e qual a vazão em massa que eu utilizo ali, né? Bom, o outro dispositivo, pessoal, ele é o condensador, né? Então, o condensador, o que que ele pega? Ele pega, então, o meu fluido que veio do compressor de alta pressão e ele vai trocar calor com o meio. Então, esse calor vai ser rejeitado para o meio, né? Para a atmosfera. Então, vai ter uma mudança de temperatura. Meu fluido passa de vapor para líquido. Ah, então, pessoal, o nosso condensador, a maior parte, então, né, da eficiência dele vai ser com um calor latente, que é a maior parcela da troca de calor. A gente vai ter também essas parcelas aqui que é de calor sensível, mas se vocês forem ver aqui, ó, a parcela mesmo, tanto antes da transformação e depois da transformação,
É uma parcela muito pequena. E dependendo da regulagem lá né, do nosso circuito, pode ser que aumente essas parcelas, e isso é prejudicial, porque a maior parcela que é responsável pela troca de calor do condensador é isso aqui. Se diminuir, quer dizer que meu condensador está perdendo eficiência. O calor latente, a parcela de calor latente está diminuindo e aumentando de sensível. E a parcela de calor sensível, pessoal, ela muda muito pouco. O que de fato importa é o calor latente, né? Tá vendo, a mesma temperatura, né? A temperatura constante, né? Então eu tenho que diminuir, né? Aumentar bastante o máximo que, claro, essas parcelas aqui são inevitáveis, você não consegue zerar elas. Então o que você tem que fazer é otimizar essa parcela de calor latente, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, que 7,5 a 12,5% da troca térmica é o processo de dessuperaquecimento do fluido. E os outros são para subresfriamento, né? Ou seja, a eficiência que não vai ser de 70% a 90% da área para condensar o fluido. Então, 70% a 90% é para justamente fazer essa condensação, passar de um estado para o outro. Bom, o dispositivo de expansão, né, pessoal? Depois que passou pelo condensador, eu vou agora passar pelo dispositivo de expansão. Meu fluido pode estar tanto saturado, né, ou seja, ele totalmente líquido, ou subresfriado, né, ou seja, ele é líquido com temperatura mais baixa. E o dispositivo de expansão ele vai promover redução de pressão, né? Bom, e além disso, pessoal, alguns dispositivos de expansão eles vão ter um controle, né? Um controle ali automatizado para poder controlar a vazão de fluido que vai lá para a entrada do meu evaporador. Então, ele vai utilizar um controle de nível de separador de líquido, né? Então, de modo a servir como recipiente, né, em situação de flutuação de carga e evitar a chegada de líquido no compressor. Ou seja, ainda no dispositivo de expansão, para vocês terem uma ideia, ele ainda consegue fazer um controle de tal forma, né, que eu controle o meu fluido para ele entrar no evaporador e ele evaporar totalmente o meu fluido, para ele não chegar, além dele melhorar a eficiência do meu evaporador, evitar que ele chegue líquido lá no compressor, que a gente sabe que é problema chegar líquido no compressor. Então, ele vai controlar a vazão de forma que ele consiga evaporar 100% ou até além, para ele chegar no mínimo como vapor saturado e preferível chegar como vapor superaquecido, né? Então, com isso, pessoal, dentro do dispositivo de expansão ali, né, eu faço esse controle, né? Bom, e aqui, pessoal, eu tenho a área de troca térmica utilizada no processo de evaporação no interior de uma evaporadora. Então, a pequena parcela, que é essa daqui, ó, ela é utilizada para promover o superaquecimento, que eu preciso superaquecer, né, para para garantir, né, um fluido além de vapor, né, superaquecido ali. Bom, pessoal, vou ter os meus sistemas, principalmente o comercial e o industrial. É, Bom, nas câmaras frias, o que que acontece? Eu vou ter tanto sistemas para resfriamento. O que que é o resfriamento? É uma temperatura até o 0 graus, né? Que aí eu vou resfriar. E abaixo dele, que é depois da temperatura de solidificação da água, eu vou congelar o alimento. Ou seja, de certa forma, eu vou ter duas temperaturas para evaporar, um para resfriar, o outro para congelar, né? Então a gente vê, né, tanto que a gente tem, né, no comercial, a gente tem as ilhas de resfriado e as ilhas de congelado, na câmara fria também, né, a gente tem a parte resfriada e a parte congelada. O mesmo vai valer também para área industrial, né? Então a gente vai ter uma área, por exemplo, lá que o operador então, por exemplo, tá chegando ali uma produto carne, vamos dizer assim, quase que numa temperatura ambiente, então vai começar a retirar o calor e o operador, sei lá, está fazendo uma desossa, fazendo uma limpeza, o que quer que seja, que antes de colocar ele dentro da câmara fria, ele realmente retirar o calor, né?
Bom, então, pessoal, eu vou ter essas duas temperaturas de evaporação. Então, para isso, eu vou ter um resfriador intermediário ou chamado tanque de flash, né? Que ele vai operar nessa pressão intermediária aqui, né? E a função é resfriar o vapor superaquecido proveniente dos compressores booster, né? Que é o compressor de baixa pressão, onde permite a redução do trabalho total de compressão e eleva o desempenho do sistema. Então, de certa forma, para trabalhar com essa pressão intermediária, eu preciso melhorar sensivelmente o meu sistema, né? Então, a redução do trabalho de compressão por unidade de massa, a gente vê nessa forma aqui, ó, que é a 2, 3, 4, 5. Ó. Então, ó, o ciclo a gente vê de compressão daqui para cá, depois volta e depois comprime de novo, né? Pela essa diferença dessa entalpia da parte A e da parte B aqui, ó. E também, né, o resfriador intermediário, que está na pressão intermediária, ela permite também a produção de frio, que essa parte intermediária vai ser para resfriar e essa maior aqui de evaporação vai para congelar, né? Então, um aqui, por exemplo, eu uso um para uma área de resfriados e esse outro aqui eu uso para a área de congelados. Bom, com relação ao o ciclo de compressão por estágio, pessoal, eu vou ter dois grupos, a chamada expansão única e a fracionada, né? Então, na expansão única, o meu fluido refrigerante vai alimentar o separador de líquido da pressão mais baixa do ciclo, que vai estar na pressão de condensação, né? Então, a gente tem que pensar, mas mesmo que um está evaporando, está condensando também, né? E passa por um subresfriamento no interior do resfriador intermediário, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui a expansão única utilizando amônia, né? Então a gente tem um compressor booster, né, que vai fazer a maior aí, né, onde tem um túnel de congelamento, um separador de líquido, né, e depois eu uso o compressor de alta pressão, um reservatório de líquido, para um bombeamento de NH3 aqui, de amônia. Tem minha temperatura de condensação. Então aqui eu tenho uma outra temperatura menor que a de condensação, né, onde tem o separador de líquido e o túnel de congelamento. Esse aqui é o economizer, né? O que que é o economizer, né? Aliás, deixa eu só voltar aqui, né? O expansão única, né? Ele vai passar por um processo de subresfriamento. Então vai ter um diagrama de expansão única operando com amônia com evaporadores inundados e alimentação de líquido por bombas. Como eu falei, o sistema de amônia ela já utiliza um bombeamento, para mais que a minha amônia ela é bem mais densa, né? Então ela vai precisar de um sistema de bombeamento. Ela está como líquido, né? Bom, e esse sistema também pode ser chamado de compressão por estágios com vaso fechado. E também são classificados como expansão única os economizer, né? Que é esse segundo aqui, né? Aqui vão usar compressores helicoidais, né? Aqui já não é, que já não, que também tem um sistema de amônia, né? Então vai ter compressores helicoidais, onde vai ter a parte de congelados, né, um separador de líquido, um recipiente de líquido, isso para melhorar a eficiência, pessoal. E outros com compressores alternativos com pod. Então, o Compod usam dois pares de rotores, essa compressão então tem dois estágios, né? Então, os dois estágios vai ser um para o resfriado e o outro para o congelado aí. Bom, e tratando do sistema de expansão fracionado, pessoal, o separador de líquido de baixa pressão, ele vai utilizar líquido saturado, né, proveniente do resfriador intermediário, também chamado de ciclo de compressão com vaso aberto, e é utilizado na indústria porque ele tem maior eficiência em comparação aos outros sistemas, né, que é o de expansão única, né. Então, aqui o de expansão fracionado, ó, com esse sistema aqui, o compressor booster, né, um compressor de alta, um reservatório de líquido, aí pode uma parte vai para o reservatório, né, outra vai para o bombeamento aqui, resfria, né, vai para o congelamento. E outro também, pessoal, é a utilização de condensador a água, onde a gente usa um trocador casca e tubo, né? Então a gente utiliza uma torre de esfriamento, já que a gente está lidando com água, né? A água para ter
para utilizar e melhorar na questão da troca de calor, né? Para pegar calor. E a circulação de água também é por meio de bombeamento, né? E no resfriar, na torre de resfriamento, né, pessoal, a gente tem tanto a, a troca de calor por calor latente, né, ou seja, a minha água vai evaporar, né, ou seja, parte dessa água evapora, e uma outra vai ser por calor sensível, né, aquela que não muda ali não muda o estado da água, né, não passa nem de líquido para vapor, nem para sólido, né. Bom, e além disso, pessoal, essa minha água, ela tem que ser pura, porque essa água com minerais, ela gera aquela incrustação, né, e provoca redução do desempenho, né, ou seja, na tubulação ali, ela pode gerar problema. Uma coisa em algumas caldeiras, né, caldeira dá muito problema de incrustação, principalmente se minha água não for devidamente tratada. Bom, o outro sistema que a gente tem também aí, pessoal, é em cascata, que no comercial, né, nas câmaras frigoríficas comerciais, para ter tanto resfriamento quanto para congelamento, utiliza bastante, né? Bom, aí no caso a gente utiliza o CO2 e o R134A, né? Então, para produção de frio. E o glicol ele funciona como um fluido intermediário. Então, por exemplo, o R134A, ele vai operar para o resfriamento. E já para o congelamento, eu vou utilizar o CO2. O CO2 tem um poder de troca de calor muito grande, então ele chega até a menos 30 graus de evaporação e zero na condensação, ou seja, ele é para congelados mesmo. Então eu utilizo esse sistema aqui, né? Então eu vou utilizar o glicol, que vai ser um intermediário, né? Então, por exemplo, eu não tenho contato direto entre o R134 e o CO2, né? Eu vou ter entre o glicol, né? Então a interface aqui vai ser o meu intermediário vai ser o glicol, né? Bom, pessoal, então aqui é só para mostrar o diagrama pressão-entalpia, então, como eu falei, né, é aquela compressão adiabática, é reversível, né, então ela é isentrópica, claro, no ideal, né, do 1 por 2, então é dado pela vazão em massa, entalpia de 2 menos entalpia em 1. O outro é o do 2 por 3, é a troca de calor no condensador, né, então é a potência calorífica, né, que é a vazão em massa, entalpia 2 menos entalpia 3. Essa vazão em massa aqui, pessoal, considerando o meu sistema também ideal, que não tem nenhum tipo de vazamento, ou seja, a minha massa está sendo constante em toda a tubulação. De 3 a 4 é a minha entalpia constante, né, na válvula de expansão, que a gente sabe também que não é real, no real não tem isso. E de 4 para 1, pessoal, é o ganho de calor a pressão constante. Então, vai acontecer no evaporador, né? Então, é a vazão em massa, H1 menos H4. Aí a gente fala que é a capacidade calorífica, né? Então, é onde a gente pega os BTUs hora, né? Então, aqui, pessoal, ocorre justamente o desvio, né? Como eu falei, do ciclo real do ciclo ideal. Então, aqui, por exemplo, esse em azul é o meu ciclo ideal. Então, a gente sabe que do 1 para o 2 é um ciclo isentrópico. Só que a gente sabe que não é verdade, né? O ciclo ele é politrópico, então a entropia não é constante. E também, para garantia que aqui também eu considero que o meu fluido refrigerante está saturado. Então, ele ainda vai ter presença de líquido. Para garantir essa não presença de líquido, eu superaqueço o meu fluido. Então, eu aumento um pouco a temperatura. Então, eu aumento a temperatura para ele ficar assim, mais além de vapor, né? Não tem nenhum resquício de líquido. Então, tem um processo politrópico. Na passagem do condensador, é uma tubulação passando pelo condensador, né? Então, ali é fluido que está passando dentro de uma tubulação. Então, o fluido que passa dentro da tubulação está sujeito a atrito.
E esse atrito gera a chamada perda de pressão. Então, minha pressão não é constante, ela vai ter uma variação. Então, vai ter uma perda, vai ser de algo com mais pressão para menos pressão saindo do condensador. E além disso, eu também preciso, no ideal, o meu líquido ele está saturado. Eu também preciso resfriá-lo o máximo possível para ter o máximo de troca de calor. Então, eu preciso diminuir a temperatura porque, de forma que meu ΔT, né, meu intervalo, seja o maior possível. Então, eu vou também criar mecanismos para subresfriar o meu líquido. Né? Aqui você vai ter um desvio também de entalpia, mas muito pouco. Ele ainda considera essa variação é tão pequena que se considera desprezível. Então, aqui é a única que, de fato, continua constante a entalpia. E da mesma forma, quando passa do 4 por 1, que é pelo evaporador, também passando pelo evaporador, tem perda de pressão. Então, vai ser de algo com maior pressão para menor pressão. Então, vai ter uma variação. Então, aqui é o meu ciclo. Então, aqui está exagerado, pessoal, mas quando a gente traça, faz esse ciclo mesmo, pegando os dados reais, o desvio é muito pequeno, né? Hoje, com eficiência, né, com a questão aí, tubulação, atrito, esse ciclo está cada vez mais próximo do ideal. Aqui foi só uma forma exagerada para a gente poder enxergar, mas é bem sutil, é muito próximo. Claro, então o ciclo ideal real é igual? Não. O desvio vai existir, não tem como. Até porque os processos não são, principalmente do compressor, ele não é isentrópico. E não tem como, né? Por mais que tenha ali uma tubulação considerada perfeita, também vai ter uma perda de pressão. Isso é característico do meu conjunto. Bom, então aqui, pessoal, eu tenho um ciclo de duplo estágio, né? Que é justamente, ó, um sistema para resfriar e o outro para congelar, tudo da mesma forma. Então, aqui eu tenho evaporação para um, evaporação para outro. Então, de menor temperatura é o de congelamento e o outro aqui é o de resfriamento. E vai ter um pouco para condensar aqui, ó. Nesse meio a gente tem as trocas de calor aqui, né? Então, aqui, ó, passa do 1 para o 2, né? Aí do 3 para o 4, aí do 4 tem o outro estágio compressor, por 6, aí aqui para o 7, né? Vai aqui 7, 8, 9, aí aqui do 9 passa para o 10, volta para o 11, 12 e tem um caminho aqui, certo? Esse outro aqui que é o de expansão, esse aqui é o de duplo estágio, né? E esse aqui é o de expansão fracionada. Aí vai mudar um pouquinho o ciclo aí. Vai ficar um ciclo um pouquinho mais, como se fosse mais linear, né? 4, vem o 5, 6, certo? Então, diagrama pressão e entalpia. Né? Cada um vai ter uma eficiência, né? Vai ter meio da minha aplicação, um dá uma eficiência maior, outro dá eficiência geralmente menor aí. Bom, que da mesma forma, pessoal, das outras eficiências, aqui também é o COP, né? Então, é a relação da potência frigorífica e aqui pela potência mecânica, né? Então, no caso, é o trabalho, né, trabalho pelo calor, né? Aliás, é o calor pelo trabalho, né? Na máquina térmica, né? Por exemplo, ela que gera calor, né? Que aqui a gente trabalha no ciclo reverso. Então, a eficiência é o trabalho pelo calor, aqui é o calor pelo trabalho, né? Bom, e aqui, pessoal, a gente também, ó, tem a questão de fazer uma variação na temperatura de evaporação. Ah, qual que é o experimento aqui, ó? Então, à medida que a gente vai variando a temperatura de evaporação, Ah, então, a gente tem um entendimento de que se eu diminuir essa distância entre a temperatura de evaporação e de condensação, o meu COP vai aumentar. Só que não, pelo contrário, faz diminuir, né? Tem menor eficiência, até porque aqui você vai aumentar o trabalho do seu compressor, né? Então, você está aumentando a distância que seu compressor vai trabalhar mais. E além disso, se vocês observarem, está aumentando principalmente essa mistura aqui, ó. Então,
Aqui eu não tenho um líquido total, eu vou ter um chamado vapor de flash, porque dentro dessa região aqui, pessoal, o meu fluido, ele não é 100% líquido, ele é uma mistura líquido-vapor. Então, à medida que eu diminuo aqui, eu aumento a parcela de vapor, e eu preciso dele, quanto mais líquido, melhor, para poder fazer o processo de evaporação e, consequentemente, refrigeração do sistema, né? Esse aqui é o chamado parcela de vapor de flash, né? Ele afeta, então, principalmente a troca térmica, né? Então, eu vou ter menos parcela de calor latente e mais de calor sensível. E eu preciso da maior parcela de calor latente, né? Então, isso aqui vai aumentar, vai diminuir a eficiência, né? Bom, a mesma coisa, pessoal, vale para condensação. Então, por exemplo, se eu fixo, né, se eu fixo também a temperatura de evaporação e vou aumentando a de condensação, eu também vou diminuir, né? Também vou diminuir. Da mesma forma, eu vou aumentar, né? Eu vou aumentar ali eu vou aumentar a questão do trabalho, né, do compressor e também diminuir aumentar aqueles vapores lá de a concentração de vapor que, por sua vez, eu vou diminuir a parcela de calor latente. Então, eu preciso estar sempre com calor latente maior. Bom, então era isso que eu queria mostrar aí para vocês aí, hoje. Alguma dúvida aí, questionamento? Não, não, só Tranquilo. observando mesmo. Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje, Everton. Aí qualquer dúvida, questionamento, estou à disposição. Na próxima aula eu falo aí sobre o exercício da câmara frigorífica aí. Certo? Tranquilo. Então, eu vou desejar uma boa noite, ok? Fique aí com Deus e até a próxima aula aí. Valeu, obrigado. Tchau.